Olá, hoje é sexta-feira, dia 14 de junho de 2019 e estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias. Sejam bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. Estamos ao vivo através do Facebook, do YouTube e também do portal destaquerural.com.br. Vamos iniciar então com as informações do informativo conjuntural da Emater. A lavoura de milho está colhida 99% no Rio Grande do Sul. A colheita foi finalizada nas regiões onde as condições climáticas foram favoráveis. De acordo com o informativo divulgado ontem, resta apenas 1% das lavouras a serem colhidas. Já a soja, em período de entre-safra, os produtores realizam negócios e iniciam o planejamento da próxima safra. A colheita foi realizada com boa produtividade. Áreas cultivadas fora do período recomendado obtiveram menores rendimentos. Já no arroz, após a colheita ter sido encerrada no estado, arrozeiros se direcionam aos negócios. Produtores estão movimentando a comercialização nas regiões produtoras. A semana que passou, as condições meteorológicas foram favoráveis à cultura do feijão segunda safra, com períodos de baixa umidade e maior insolação, os quais contribuem para o avanço da colheita mesmo assim. Ela continua com atraso. O período foi de grande avanço na semeadura do trigo em toda a região noroeste, consequência de dias de clima favorável. O solo apresentou adequada umidade e a atividade, inclusive, é realizada durante o dia e durante a noite. No Rio Grande do Sul, a safra deve ser de aproximadamente 740 mil hectares do plantio, o que totalizou 45% das áreas. Vamos trazer então a informação a respeito de comercialização da soja. O USDA reporta venda e cancelamento de soja para a China. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reportou hoje a venda de 130 mil toneladas de soja para a China. O volume deverá ser entregue na campanha 2018-2019. No mesmo anúncio, o órgão informou ainda o cancelamento da venda de outras 133 mil toneladas do grão para o país asiático. O volume deveria ser entregue na temporada 2018-2019. Toda venda ou cancelamento realizado no mesmo dia e para o mesmo destino, que supere 100 mil toneladas, deve ser reportado ao Departamento norte-americano. Vamos agora, então, com as informações de mercado com o Moisés Cristiano. Destaque Rural Notícias. Sejam bem-vindos, então, a partir de agora vamos trazer aí as notícias e as informações de economia, desta sexta-feira, hoje dia 14 de junho de 2019. Bom, as informações hoje elas são basicamente voltadas às questões do que aconteceu ontem, depois do relatório da reforma da Previdência, e hoje também tivemos alguns protestos, Como é que isso impactou aí na vida, então, na economia hoje, Bom, vou começar trazendo um pouco sobre o calendário econômico da semana que vem, que tem informações importantes. Por exemplo, decisão da taxa básica de juros, taxa Selic. A gente sabe que a taxa hoje está em 6,5%. Pode ser que tenha alguma mudança. Por quê? Existe até uma expectativa de alguns economistas, até do mercado, que haja uma queda, um corte na taxa básica de juros, porque a gente tem aí um arrefecimento da atividade econômica, A gente soube do primeiro trimestre de 2019 que teve queda de 0,2%. E também queda nas expectativas da inflação e também queda na inflação. Então são motivos aí que podem fazer com que o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, promova um corte na taxa básica de juros. A decisão sai então na semana que vem. O resultado é na quarta-feira às 18 horas. Temos também na quinta-feira, durante todo o dia, o feriado de Corpus Christi, então vai ser uma semana menor aí para algumas informações econômicas. Mas nesse dia sai o índice de evolução de emprego do CAGED. Se não sair nesse dia, pelo menos durante a semana. E além disso, também tem Receita Tributária Federal. Confiança do consumidor é outro dado que sai então na semana que vem, então para o pessoal ficar
ligado, aí o mercado fica ligado nessas informações. Claro que tem outros índices, outras informações que a gente vai atualizando a partir então da semana que vem. Hoje foi divulgado a inflação para todas as classes sociais, especialmente para a faixa de renda mais baixa. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou a inflação por faixa de renda em maio e houve desaceleração pelo segundo mês consecutivo. A deflação no preço dos alimentos beneficiou as famílias de renda mais baixa, que tiveram inflação de 0,1%, enquanto as famílias mais ricas tiveram inflação de 0,18%. Aí, no acumulado do ano, de junho de 12 meses, de junho de 2018 até maio de 2019, a inflação das famílias mais pobres é de 5,05%, fica superior à taxa das 4,4% das famílias com maior poder aquisitivo. E esse dado aí, ele é para todas as faixas de renda, lembrando que tem vários índices, né, com faixas diferentes, mas esses dados que eu passei agora, que o IPEA divulgou hoje, são então para todas as faixas de renda, né? E mostra aí também uma desaceleração da inflação para todas as classes sociais, em linha com aquilo que a gente está falei antes, e também que o mercado aí tem como expectativa da inflação abaixo de 4% nessa semana, inclusive no Boletim Focus. Hoje também foi divulgada a pesquisa pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, revelando que no ano passado as empresas brasileiras de grande porte investiram menos do que o planejado, menos investimento então, né? Segundo a entidade, a ocorrência deste fato foi por causa da frustração decorrente das dificuldades do país para se recuperar economicamente. Então a pesquisa anual Investimentos da Indústria diz que se 81% das empresas planejavam fazer investimentos em 2018, só 75% fizeram. Ainda, segundo o levantamento, 51% das empresas que fizeram investimentos não conseguiram realizar os projetos conforme o planejado. 38% deste total fizeram investimentos apenas parcialmente. 9% adiaram os projetos para 2019 e 4% cancelaram ou adiaram os investimentos para depois de 2019. Bom, vamos então agora falar sobre o outro dado que saiu hoje, é o dado do PIB. Como eu disse ontem, né, estava falando que tinha para o calendário econômico hoje o IBCBR, após recuar 0,3% em março no dado revisado, o IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, teve nova baixa em abril deste ano, recuou 0,47% no quarto mês do ano ante março. Queda maior aí do que foi a projetada pela mediana de expectativas de economistas do mercado. O índice de atividade calculado pelo Banco Central passou de 136,55 pontos para 135,91 pontos na série dessazonalizada no período. Este é o menor patamar para o IBCBR, com ajuste desde maio do ano passado. 133,25 pontos é o que esteve no ano passado. Mais um dado, mais um índice que corrobora, né, aquelas informações que mostram que o mercado, de certa forma, pode esperar aí algum corte na taxa básica de juros. Esse assunto, aliás, né, o pessoal da área econômica vai começar, ou que lê bastante assuntos relacionados à economia, vai começar a ouvir muito a partir da semana que vem, com essa perspectiva de corte na taxa básica de juros, justamente por esses dados, né? Atividade econômica baixa e também a inflação em queda. Bom, vamos então agora trazer aqui alguns resultados, né, do que aconteceu ontem. O relator da reforma da Previdência, que divulgou ali que o que vai ser feito, o que se espera, né, nos 10 anos aí com a reforma da Previdência de contingência, de fazer de que sobre, né, com a reforma da Previdência para o governo, seja entre 850 bilhões e 900 bilhões a economia, né, com a reforma da Previdência, e que foi então dito ontem pelo relator da reforma da Câmara, pois o ministro da Economia, Paulo Guedes, demonstrou irritação com esse parecer hoje. Ele disse que os deputados abortaram a reforma da Previdência se o projeto autorizado pelo relatório for aprovado. Ele disse que os cortes sobre a proposta original foram maiores do que estimado e disse inclusive que a exclusão de estados e municípios do parecer foi um recuo ditado por pressões corporativas de servidores do Legislativo, e ele classificou esses como privilegiados. Ele disse: entregamos uma proposta de 1,2 trilhão e esperava-se que cortasse o BPC e a aposentadoria rural e que ficasse em 1 trilhão.
Ele na entrevista disse então várias vezes sobre o número de 860 bilhões de reais como estimativa para a economia com a reforma da Previdência ao longo de 10 anos, baseado no parecer do deputado Samuel Moreira. Aí ele foi questionado, né, porque foi dito um outro valor, 913 bilhões de reais, foi o valor que circulou ontem na comissão especial da Câmara. Ele disse que essa cifra maior inclui um imposto sobre bancos, e o que para ele, política tributária, né? Então ele não concorda com essa questão de incluir, né, dentro da reforma da Previdência, nos valores que vão sobrar, a questão do CSLL, né, dos bancos, que eu já vou falar agora, que também teve resultado. Só que, em contrapartida a esse discurso, essa entrevista que o Paulo Guedes deu, hoje à tarde também quem deu uma entrevista coletiva foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ele rebateu essas críticas. Ele disse que o Congresso vai aprovar a reforma e que tem tentado blindar o parlamento das crises provocadas pelo governo. Ele disse: não vamos entrar nessa falsa crise, e afirmou, se dizendo triste por ver o ministro fazer isso. Essa não é a reforma do Bolsonaro, diz ele, é a reforma do Brasil, afirmou, garantindo que o projeto vai ser aprovado apesar do governo. Se dependesse do governo, diz ele, teríamos 50 votos pela Previdência. E ele também aproveitou o discurso para fazer várias indiretas ao governo, dizendo que quem vai aprovar a reforma será o Congresso. Daí ele disse: economia de 900 bilhões num governo sem base é espetacular. Destacou que o texto não vai ser mais desidratado na casa, devendo ficar com uma economia prevista entre 850 e 900 bilhões de reais. Por fim, ele disse que o ambiente é bom para aprovação da Previdência e que o cronograma para votação está mantido. Ele até tem apontado nos últimos dias que espera que a proposta seja votada no plenário no início do mês que vem, no início de julho. Então, esse é um dos resultados aí, né, do que ontem veio do relatório do relator, né, da reforma da Previdência no Congresso. Vamos então agora trazer outras informações, porque hoje a gente teve aí essas manifestações, né, principalmente contra a reforma da Previdência e também contra cortes na educação, que aconteceu em todo o país. E aí teve esses resultados aí na Bolsa de Valores, com certeza, né? Mas principalmente, segundo os analistas, o principal índice de ações brasileiro fechou em baixa hoje, puxado sobretudo por ações de bancos. Também, né, sobre essa questão aí do efeito dessa proposta de estender a alíquota maior do imposto sobre o setor como parte do relatório da reforma da Previdência. O Ibovespa teve queda de 0,86% a 97.925 pontos. O giro financeiro total ficou em 15,07 bilhões de reais e o setor financeiro foi um dos que mais pesaram no índice, depois do parecer da reforma defender aí que a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, dos bancos retorne ao nível de 20% depois de ter retornado a 15% neste ano. Então esse foi um dos principais assuntos que impactou aí o resultado do índice Ibovespa, que ficou entre 97.600 e 98.980 pontos. E o dólar hoje fechou em queda, né? Fechou em alta. Fechou em alta o dólar hoje a R$ 3,90 e ele oscilou entre 3,84 e 3,91. Então, com essa queda da Bolsa de Valores, o dólar subiu aí, né? Para quem trabalha com o agronegócio, né? Quem está agora comercializando, exportando, é bom, né? Mas para quem está aí comprando os insumos, né? Também tem um aumento, uma majoração dos insumos em função justamente do dólar e do câmbio. Tem aqui agora, voltando àquela questão dos protestos hoje, né? Tem uma pesquisa que saiu hoje, XP e PESP faz pesquisas para saber aí das questões políticas que estão acontecendo, o que acha a população. E uma pesquisa divulgada hoje mostrou que a maioria da população se diz favorável à reforma da Previdência apresentada pelo governo federal ao Congresso. Olha só, 52% disseram que concordam total ou parcialmente com a reforma, 42% se dizem contrários. O resultado representou uma virada em relação ao mês passado, quando 44% eram favoráveis e 51% contrários. Subiu também a percepção de que essa reforma ela é necessária, oscilou de 62% em maio para 65% em junho. E os que não veem razão para as mudanças oscilaram de 32% para 30%.
Como eu falei hoje, então, né, tivemos protestos em todo o país, principalmente contra a reforma da Previdência e contra cortes na educação, né? Ao mesmo tempo que essa pesquisa mostra aí que a maioria da população está favorável à reforma da Previdência. Bom, essas as informações de hoje da economia. Muito obrigado por ficar ligado aí e a gente volta na segunda-feira. Até lá! Destaque Rural Notícias. Obrigado, Cristiano. Vamos então para as informações climáticas. A previsão do tempo para o sul no sábado, áreas de instabilidade ainda causam chuva na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, intercalando com períodos de sol. As nuvens aumentam no interior do Rio Grande do Sul e não chove. Demais áreas da região com céu ensolarado. No domingo, alta pressão atmosférica garante um dia de tempo firme em toda a região neste domingo. A temperatura fica um pouco mais elevada e a sensação é de calor à tarde. A fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai passa o dia com muitas nuvens, mas sem chuva. Na segunda-feira, o tempo segue estável e não chove em toda a região. O sol predomina e faz calor à tarde na maior parte das áreas. Dia de muitas nuvens, mas sem chuva. Na fronteira com o Uruguai e no litoral do Paraná e de Santa Catarina. Para a região centro-oeste, no sábado, com céu ensolarado em todas as regiões. Faz calor à tarde e a umidade do ar pode chegar a níveis críticos. À noite, o céu fica com poucas nuvens e não há risco de chuva. No domingo, o sol predomina em toda a região. As temperaturas sobem na tarde e faz calor. O céu fica muito ensolarado no sul e Mato Grosso, em boa parte do Mato Grosso do Sul. Quase sem nuvens. Não chove em nenhuma área devido à presença de uma massa de ar seco. Na segunda-feira, o dia começa com sol e poucas nuvens em toda a região. A temperatura aumenta e faz calor à tarde em Mato Grosso do Sul, em Goiás e no Mato Grosso. O tempo fica firme, tanto durante o dia como durante a noite. Vamos então para as cotações e análises. O mercado da carne bovina reage à reabertura das exportações. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, publicou hoje em suas redes sociais que o Brasil voltará a exportar carne bovina para a China. A nota oficial já foi divulgada pelo Ministério da Agricultura, confirmando a suspensão do embargo. Esta notícia trouxe exaltação para o mercado do boi gordo e da carne bovina. Alguns frigoríficos que estavam inativos já voltam com as compras e com abate de gado na expectativa de uma demanda chinesa acumulada. No atacado de carne, com a recente abertura, há muita incerteza e especulação em relação aos preços, principalmente da carne com osso, por ser um produto mais sensível às oscilações do mercado. O aumento da procura já refletiu impressão positiva nos preços. Para os próximos dias, a volta das exportações pode trazer força para o mercado. E também, maior liquidez aumenta o valor da carne de frango. A maior liquidez típica da primeira quinzena do mês, quando grande parte da população recebe seus salários e tem elevado poder de compra, o preço do frango acaba também subindo. De acordo com pesquisa do CPEA, a alta foi um pouco tardia, uma vez que o fraco ritmo das vendas de carne no atacado e no varejo, no final de maio, aumentou os estoques e limitou possíveis aumentos nos preços. Para colaboradores do CPEA, a expectativa de que a liquidez da carne de frango melhore no mercado doméstico. Isso porque vai existir maior competitividade em relação à carne suína, que tende a registrar maior demanda em épocas com climas mais frios e está se valorizando atualmente. Bem, essas então foram as informações do Destaque Rural. Lembrando que você pode acompanhar mais informações no portal destaquerural.com.br, como por exemplo, as lavouras de arroz, as notícias que eu trouxe agora, a lavoura do milho com quase 99% da área colhida,
as exportações, mais informações a respeito das exportações de soja dos Estados Unidos para a China, assim como vídeos, informações de clima, mercado, agricultura e muito mais você encontra no portal Destaque Rural. Bom, ficamos assim. Um bom final de semana a todos e até segunda-feira. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade.